Paz do Senhor, meus irmãos. A gente vai iniciar mais um estudo. Estamos uma sequência de estudos gravados. Esse é mais um. A gente saiu de um final de semana abençoado aí, principalmente no tema de Páscoa. E eu quero falar sobre a salvação. O tema que hoje eu vou abordar é a extensão da salvação no ser humano e a amplitude da salvação no ser humano. Mas antes eu quero iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus, eu louvo ao Senhor por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Possa o Senhor nos dar condição de entender, de compreender, entendimento, Pai amado, sobre a Tua Palavra. Possa o Senhor dar discernimento do Teu Espírito ao Teu povo, aos Teus filhos. Diz o Senhor no controle deste momento. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Já prepare a sua Bíblia, a gente vai ler bastante. E vamos iniciar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23. Quando a gente fala sobre salvação, nós também mencionamos o porquê ser salvo. E aí entra o pecado. O pecado ele atingiu o ser humano por completo. A extensão do pecado foi no espírito, na alma e no corpo. E essa condenação, este peso que está sobre nós, que é o pecado, né, que está sobre a humanidade, ela atingiu e nós só conseguimos ser libertos pelo sacrifício de Cristo. E é sobre essa amplitude, sobre essa extensão da salvação que hoje eu quero trabalhar nesse estudo. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma, e como sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então há um completo, é uma abrangência. Em tudo o Senhor nos santifica, através da sua salvação. E conservados irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda de Cristo Jesus. A conservação, eu acredito que quando ele fala isso, é a estabilidade da salvação. Nessa tricotomia, a estabilidade da salvação no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Para que a gente seja preparado para a vinda do Senhor Jesus. E é a nossa esperança. A esperança de salvação é que Jesus um dia volte e resgate a tua igreja e leve para a cidade da nossa moradia, da nossa residência. Mas para isso, a salvação ela tem que ser abundante. A salvação tem que nos alcançar por completo. E a salvação realmente é abundante. Ela é regeneradora. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu acredito que essa graça nos alcançou e a salvação é completa. Alguns versículos confirmam essa abundância da regeneração de Cristo em nossas vidas. Se nós lemos lá em João, capítulo 3, no verso 3, Jesus respondeu, diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então a amplitude dessa regeneração ela é tão completa e tão poderosa e milagrosa que ela nos dá a proporção de um novo nascimento e não de um conserto e não de um encaixe, mas de uma nova criatura.
E aí você tem a dependência de que o poder de Cristo, o poder do sangue de Cristo tem que nos mudar, tem que nos regenerar, tem que nos trazer uma nova criatura. Em Tiago capítulo 1, no versículo 18, diz assim: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como primícias das suas criaturas. A primícia da sua criação. Ele nos gerou, a palavra nos gerou, a verdade nos gera, nos traz um novo entendimento, uma nova forma de pensar, de se aceitar, de transformação. E nós tornamos ser a primícia da criação de Deus. Deus criou o ser humano, Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas pelo poder da tua palavra. E tudo que Ele fez é bom, é perfeito. E Ele nos dá o poder de sermos novamente a primícia da sua criação. Toda a bondade, tudo aquilo que Ele fez para Ele, se tornar isso ativo dentro de nós. E uma das grandes transformações que a regeneração nos traz é a transformação de caráter. Porque quando a gente fala de uma transformação, elas são desde o que somos e do que também fornecemos. E as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, de agir, de falar. O caráter, ele nos traz muitas consequências da forma de que agimos. Um caráter maldoso, um caráter sem escrúpulo, um caráter com qualidades negativas. E aí a gente pode se pensar, será que tudo isso pode mudar? Será que toda essa transformação existe? Porque pessoas de 20, 30 anos, já com uma formação enorme de caráter, de postura, de forma de agir, de forma de pensar, como é que transforma alguém assim? Como é que muda uma pessoa dessa? O poder de Cristo, a regeneração da salvação, a intermediação da graça, nos traz a mudança completa. É possível tudo que nos traz essa maldade, essas qualidades negativas, sendo transformada em um caráter cristão. E na sequência de Tessalonicenses, ele inicia uma sequência começando pelo espírito, depois pela alma, e em seguida no corpo. Então eu quero seguir essa sequência da extensão da salvação no ser humano. Vamos falar sobre o espírito. A morte, ela foi estabelecida no nosso espírito. Nós, quando estávamos em pecado, quando estávamos sujeitos a este mundo, a morte alcançou o nosso espírito. Jesus, ele menciona e ele diz que nós não devemos temer aquele que nos mata o nosso corpo, que tira a nossa vida, mas devemos temer aquele que lança no inferno o espírito, a alma e o corpo. Então há condenação para essa tricotomia, há condenação por completo de nossas vidas em pecado. E a morte, ela já está estabelecida em nosso espírito. Mas em Efésios capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 3, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. O versículo inicia dizendo que e vos vivificou. O espírito que nós temos é o que nos dá vida.
Se o espírito sair de nosso corpo, nós não temos mais vida. Mas quando ele diz que deu vida ao que já vive, ele está dizendo que ele deu uma nova ação de viver, um novo respirar, uma maneira nova de se conectar com a vida. E ele nos vivificou. Nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, e o Senhor veio com essa vida, nos transformando. E nós não somos mais filhos da desobediência, não temos mais a natureza do filho da ira, agora nós somos uma nova criatura. Quando a vida chega no seu espírito, ela dá essa possibilidade de vivificar aquilo que já é vivo, mas não segundo o empoderamento da morte, mas a vida e a vida eterna. O espírito vivificado, ele recebe a natureza divina. E quando ele recebe a natureza divina, nós recebemos a sensibilidade de Deus, a sensibilidade do Espírito. Eu quero ler com você em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 3 ao verso 4. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre dos mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Essa viva esperança que recebemos, essa ação incorruptível que recebemos, através da transformação de Jesus Cristo, é a possibilidade de nosso espírito voltar a se alimentar das coisas divinas, a se alimentar das coisas do reino, a se alimentar novamente da palavra, da oração. Um espírito vivificado, ele tem interesse de cultuar, tem interesse de se alimentar, ele tem interesse das coisas do reino. Quando o nosso espírito não está vivificado ou não está se alimentando, é onde nós entramos na fraqueza espiritual, aonde a gente entra na frieza espiritual, a falta de interesse das coisas de Deus, a falta de interesse de ter a presença de Deus, de ter compromisso com Ele, de reservar um momento. Este tempo que estamos em casa, foi nos tirado o compromisso de sairmos de casa, de nos vestirmos, de nos prepararmos para estar na igreja e cultuando e como uma congregação, como uma comunidade e prestando culto ao Senhor entre nossos irmãos. Isso ajuda você ver a fé de um irmão, ajuda você ver a emoção do outro, ajuda você a ação de glorificação. Tudo isso parece que vai se encaixando, vai incendiando, mas o culto tem que continuar, independente se não estamos juntos. E quando nós perdemos interesse, quando você não tem um compromisso, nós estamos tendo agora os cultos online, os cultos ao vivo, né? E nos domingos, e outros cultos são gravados, mas todos eles têm um horário estabelecido. Esse estudo ele estava estabelecido às 8 da noite, às 20 horas na terça-feira. Vamos ter na quinta, na sexta, no domingo. É um horário do compromisso. Esses são horários que a igreja está te proporcionando, mas qual é o seu horário de devoção, o seu horário devocional, o seu horário de oração? Se você tem que ter o horário de alimentação do seu espírito, você precisa se alimentar, você precisa deixar ele sensível, conectado, com sensibilidade do agir de Deus. Não perca a conexão de Deus no teu espírito. A palavra do Senhor também vai dizer sobre a alma, que é o segundo atributo que Tessalonicenses menciona. E a alma é um complexo de
de informações. Ela tem a vontade, tem o raciocínio, tem as emoções, estão todas nela. E quando você fala de vontade, você fala dos impulsos, você fala do agir, muitas vezes fora do que é agir, ou daquela ação espontânea, explosiva, ou você trata a maneira de pensar, que é o seu raciocínio. Eu penso assim, é assim a maneira que eu penso, são os meus métodos, né? As minhas filosofias e as emoções. As emoções que muitas vezes nos tira do eixo, emoções que são cultivadas, emoções que são trabalhadas e muitas vezes nós nem queremos mais exercer as emoções como de angústia, tristeza, ansiedade, e nós cultivamos ela porque já perdemos o controle. A alma, ela tem um domínio sobre nós, sobre como agimos, sobre o nosso caráter, ela define personalidade, mas o Senhor tem a salvação estendida, abrangente à nossa alma. Em Tiago capítulo 1, no versículo 21, diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Primeiro, nós recebemos algo de Deus. E ele diz assim: recebei com mansidão. Então a mansidão é nossa, é nós que temos que proporcionar a mansidão. Recebei com mansidão em vós e enxertado. Então a alimentação já não é da maneira que nós queremos, é da maneira que vem, e vem do caule, e vem de onde fomos enxertados, e ao qual pode salvar a vossa alma. Quer dizer, abre uma possibilidade da salvação da nossa alma. Então você pode mudar o seu caráter, pode mudar a sua personalidade, a sua maneira de agir, o seu raciocínio, as suas razões, as suas emoções, todas elas podem entrar no controle da salvação da sua alma. Mas tem um processo. E que processo é esse? Mansidão. Nós não recebemos a palavra de qualquer forma. Nós temos que se dedicar em reservar tempo, em reservar qualidade de tempo, em receber a alimentação da palavra, da oração, do compromisso, de uma adoração. Essas informações, elas têm que ser com mansidão, com equidade, com equilíbrio, porque não é de qualquer maneira. Se nós definimos que não precisamos da palavra, que não precisamos da escritura, que não precisamos de um comportamento cristão, a nossa alma volta a dominar e nós perdemos a possibilidade da salvação. A salvação é possível em nossa alma. Um tratar extremamente difícil, mas nada é impossível para Deus. E Deus pode mudar a nossa alma, mudar essas emoções. Ela pode ser transformada, a nossa maneira de pensar, se permitirmos com mansidão, através da palavra. Eu digo para você, tem que ter conhecimento, você tem que ter reserva de conhecimento. O estudo é um momento desse, é um momento de uma alimentação mais profunda, mais detalhada, de que eu preciso reservar tempos para a minha alma ser regenerada. Mudança de valores. Quero ler com você em Lucas capítulo 5, no versículo 36 ao versículo 39. Diz assim: e disse-lhe também uma parábola: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para coser a roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Essa junção de que as coisas novas devem ser tudo novo, e não tem que ter
essa adaptação, essa junção, essa fusão de que o velho tem que se adaptar com o novo e o novo com o velho. A palavra diz assim que, de sorte, o novo rompe o velho. Por quê? Porque o novo é verdade. O novo é poder de Cristo. O novo é a revelação, é luz, é sal. O novo é muito mais poderoso, glorioso do que o velho. E por sorte ele rompe. E romper o quê? São revelações. Revelações do que eu sou, do que você é. Revelações de nosso caráter defeituoso. Revelações da nossa maneira de pensar, do que escondemos, do que não queremos transpassar. Mas o novo revela tudo isso. Por isso permite a salvação por completo, a regeneração, a transformação, a nova criatura vindo em todos os aspectos dessa tricotomia, é trazer o novo se ajustando, se conservando junto. E eu digo uma coisa para você, no último versículo que lemos, diz assim: quem experimenta o velho não quer logo o novo. E a Bíblia não está enganada. Nós que experimentamos este mundo, que experimentamos o pecado, que experimentamos as ações e os pratos servidos de Satanás para nossas vidas, quando vem algo de Deus, nós não queremos. É muita renúncia, é muitas ações de renúncia, e nós não queremos isso. De cara nós achamos que o velho é mais fácil de tratar. Mas não é o que o Senhor reservou para nós. O Senhor reservou algo novo. Eu digo para você, é extremamente prazeroso, saboroso, muito mais glorificado. Há uma ação de maior qualidade quando tudo é novo. A juntar as coisas do velho homem com a nova criatura vão se romper. Isso gera tantas consequências. Isso gera tantas decepção, porque a gente tem que ficar se tratando o tempo todo. Nós temos que ficar o tempo todo remoendo, temos que ficar em remorsos, em arrependimentos, porque nós não queremos deixar o velho para tratar somente com o novo. Uma junção perfeita. Permita a salvação ser completa na sua alma. Permita a salvação ser completa no seu espírito. E a Bíblia também vai falar sobre despedir do velho homem. Em Efésios capítulo 4, no versículo 22, diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Um trato passado, um acordo passado. E o trato que nós fazemos com o passado é muitas vezes ignorar, deixar, cancelar, desprezar aquilo que muitas vezes nós temos orgulho. Orgulho do pecado, orgulho da falsidade, orgulho do engano, orgulho da prostituição, orgulho da mentira. As palavras não necessariamente nos orgulham, mas ações parece que dá um ego, parece que nos acende um ego. Nós temos que cancelar esse tratado, esse trato que nós temos com as nossas emoções, com o nosso orgulho, que é a maneira que escolhemos viver o nosso velho homem. E aceitar a nova criatura, e aceitar a libertação do nosso Deus. E há uma renovação, não somente dessas emoções, não somente da maneira de se comportar, mas na maneira de se pensar. Em Efésios capítulo 4, no versículo 23, diz assim: vós renoveis no espírito da vossa mente. Em Romanos 12, 2 diz assim: mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Renovar a maneira de pensar, renovar a maneira que nós pensamos
E essa renovação, ela é tão transformadora, porque se você não quer mais pensar nisso, você não age mais dessa forma. Se você quer largar esse pensamento, você não quer mais alimentar esse raciocínio, essa filosofia de vida, então você muda o seu comportamento, renova a sua maneira de pensar. Cristo tem um novo pensar para nós. A Bíblia nos dá um novo entendimento, nos dá uma nova maneira de pensar. Permite a transformação ser na sua mente, um novo entendimento. Esse entendimento é novo porque nós somos nova criatura, mas ela é antiga, é a Bíblia, é a palavra do Senhor, é a instrução divina, é a maneira perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Permita um novo entendimento, se questione. Às vezes, quando eu ouço sobre essa briga interna, eu vejo que Paulo não está errado dizendo: você tem que dar uma surra na sua carne, você tem que dar uma surra no seu eu, ele tem que se sujeitar. E aproveitando, falando sobre isso, eu quero falar do último item, que é o corpo. Quando a gente fala sobre o corpo, a gente tem eu vejo até um certo desprezo de falar do corpo, porque do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Então parece que é uma coisa inútil, parece que do jeito que começou vai terminar, e o pó ninguém valoriza. Na verdade a gente tira de casa, tira dos móveis, a gente tira o pó, né? E é um desprezo, mas o nosso corpo faz parte da salvação. O nosso corpo tem um projeto de salvação. E não é um projeto comum. É uma promessa de glorificação. Em Romanos capítulo 8, no versículo 18 ao versículo 23, diz assim: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não é para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então você vê que existe uma promessa. Eu quero continuar lendo com você, que diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós também sentimos o sofrimento da criação de Deus. Quando sentimos que o nosso corpo é corruptível, que o nosso corpo é cheio de desejos e ações que não agradam a Deus. Mas Deus tem uma promessa de glorificação para este corpo. É templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Está no seu corpo isso, no seu sentido. E quando você reserva e quando você preserva o seu corpo, irmãos, é tão gostoso quando a gente tem esses calafrios, quando sente a presença de Deus, quando a gente sente o mover do Espírito Santo de Deus, quando em seu ser você sente a fraqueza, porque grande é a glória de Deus se manifestando, ou até mesmo quando você coloca à prova, como num jejum, como numa preservação de santificação, você vê que o seu corpo começa a se sujeitar. E a palavra do Senhor diz assim, que em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 27, está escrito assim: antes subjugo o meu corpo e a reduzo à servidão,
para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Eu subjugo o meu corpo e coloco ele em servidão. Essa ação de entregar à escravidão, de entregar a serviço, é dizer, você vai trabalhar, você vai viver, você vai se portar para esta ou para este propósito, um propósito divino. Subjugar é dizer que o seu eu não tem mais controle, mas você tem uma nova essência, você tem uma nova criatura, você tem primícias do Espírito, você tem primícias da criação de Deus. Transformar o seu corpo em servidão. E eu quero dizer para você que você não pode ficar lutando o tempo todo para te dar razão do que você faz com o seu corpo. Você não pode ficar lutando o tempo todo para ficar se explicando o que você faz com o seu corpo. Ah, porque o corpo é meu, porque eu faço o que eu quero. Não é desta forma que a Bíblia diz. Coloque ele em servidão. Subjugue o seu corpo. Ele não pode dizer o que você quer, mas o que Deus quer. E eu digo para você que é muito mais prazeroso. Não tem comparação com o que Deus quer para nossas vidas, o que nós queremos. Que os planos dele sejam os nossos, que os pensamentos de Deus sejam os nossos pensamentos, que o entendimento do Pai seja o nosso entendimento. Aceitar a divindade, aceitar o reino por completo, aceitar o projeto de Deus por completo. Você e eu precisamos entregar essa ação corporal, essa maneira de defender o nosso corpo, porque nós somos assim, nós temos que aproveitar mesmo. Não é dessa forma. Eu não estou dizendo de uma ação beata de viver, mas dizer ao corpo que ele tem limites, que se isso não agrada a Deus, não é isso que ele vai ter. Que se este comportamento não tem um projeto divino, então não é isso que ele vai ter. A Bíblia fala viver e viver com abundância, felicidade. A Bíblia nos dá prosperidade. Não estou negando isso, mas tem muitas das vezes a gente defende coisas que não tem nada em projeto divino. E por que defender isso então? Porque o seu corpo não está em servidão, não está subjugado, não está operando, não está reinando algo maior, melhor, mais poderoso do que o seu eu, que é Cristo Jesus. Nós precisamos colocar em servidão. E certamente a salvação e a sua extensão chegará ao nosso corpo. Então nós temos um espírito vivificado. Nós temos uma alma transformada em pensamentos, em uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de se comportar, uma negação. E nós temos nosso corpo subjugado em servidão a Cristo Jesus. Nós temos a salvação. A salvação tem que ser preservada, conservada perfeitamente até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar um último versículo que fica em 1 Coríntios, capítulo 15, e é uma promessa linda, no versículo 51 até o versículo 54. Diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar dos olhos, antes da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte, a sua vitória, na vitória. Quero deixar esse versículo para os irmãos, dizendo que o nosso Senhor Jesus virá, nos transformará por completo.
e tudo que é corruptível será incorruptível, e tudo que é mortal será imortal. Deus fará a sua obra perfeita em nós. E tragada foi a morte na vitória. Nós iremos declarar isso. Como Jesus venceu a morte na cruz, nós venceremos a morte na vida eterna. Deus abençoe e Deus possa dar entendimento sobre vossas vidas e que seja mais um dia revelador do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.